O projeto é que nós cursemos, né, que nós caminhemos por um caminho de reflexões, de contemplações, estudos, meditações e exposições sobre os fundamentos do desenho artístico. Fundamentos porque sem a base principal disso, só vai continuar em confusões, em perdidos nessa miríade enorme de conteúdo que existe na internet para desenho, mas em geral um conteúdo técnico, frequentemente não em língua portuguesa, e que enviesado para a produção de um certo artista. E então aqui eu estou propondo algo mais, talvez mais clássico, mais tradicional, que é de estabelecer bem o que é que nós queremos e não falar desenho em geral, aprenda a desenhar qualquer coisa. Mas, né, então, tendo isso em vista, eu decidi chamar de curso de desenho artístico. Né? E agora, ao longo dessa próxima explicação, eu vou elaborar por que desenho artístico, pictórico, realista. E desenho artístico, porque ele não é o desenho trigonométrico, o desenho arquitetônico, é um desenho que é focado na produção de obras artísticas, né? que por meio da observação do nosso redor, da imaginação, se cria obras de arte. Né? Então, assim, se diferencia dessas outras disciplinas de desenho, e dentro do desenho artístico, sendo desenho pictórico, realista, para diferenciar de outras áreas que usam o desenho artístico, como o projeto de personagens, né, que ele usa, sim, valores estéticos, mas é para responder a um outro conjunto de especificações que, se não os valores estéticos, ou não, pelo menos, os valores estéticos do próprio desenho. E também diferente da história em quadrinhos, por exemplo, né, que sim produz obras de arte, mas são desenhos que referem-se entre si, né, em um ambiente de desenhos, e eles em geral compõem uma obra literária. Né? E no desenho pictórico eu estou focando na produção de obras artísticas como quadros, ilustrações, sim, desenhos que funcionam autônomos, sozinhos, e assim precisar se referir a uma outra coisa qualquer. E mesmo que faça referência a uma obra externa, ele sozinho ser completo e ter sentido em si próprio. Né? Quando você vê uma ilustração que conta, por exemplo, visões de Hamlet, né? Você vê uma pintura assim, a pintura faz sentido sem você saber quem é Hamlet. Ela é bonita igual. Mas, então assim, esse conteúdo por fora, esse conteúdo além da obra, ele é só um referente, mas ele não é necessário para a compreensão e apreciação da obra. Então, produção de obras artísticas. Obras artísticas todas são obras, né? E obras é ver que é algo que é operado, é confeccionado, é premeditado. É um trabalho que se impõe a algum meio material, e esse meio material com um meio de comunicação disso para algum espectador. Né? Pois sem um meio material não se comunica a alguma outra pessoa. Né? A arte seria muito diferente se houvesse comunicação telepática, por exemplo, né? Mas tendo em vista que isso não acontece, precisamos usar de meios materiais para comunicar valores estéticos, como que seja. E também, as obras de arte, quando concluídas, elas variam no período de tempo, né, para sua apreciação. Um filme, por exemplo, você não pode... Não existem várias maneiras de se assistir um filme, no sentido de que quanto tempo você gasta. Se um filme tem 2 horas e 10, você vai levar 2 horas e 10 para vê-lo. Se você deu um jeito de assistir esse filme em 3 horas, né, se você deixou o filme mais lento para assistir ele assim, você não viu o filme do mesmo jeito que o produtor propôs. E se você vê a primeira meia hora do filme, você não pode dizer que você viu o filme. Né? Seria como se eu pegasse um quadro, eu pego uma seção do seu canto, e eu digo que eu vi o quadro, eu entendi o quadro que me foi dado. Então, todas as obras enquanto arte possuem um conteúdo, traços de valores estéticos que se apresentam nela, uma organização da forma para uma apresentação estética, uma transmissão para um espectador. Em todas essas formas, tem alguma referência ao seu próprio meio, alguma limitação material que é necessária para essa comunicação. Né? E todas elas têm alguma referência e uma variedade de informação e uma densidade de informação também. Essas referências que elas se fazem são impressões de formas. Né? As formas são as características sensíveis que definem algo como uma espécie,
né? Quando você é capaz de separar alguma entidade no universo concreto de outras, tem algo ali que torna isso possível, né? Algo que forma não só com o volume geométrico, né? A expressão volumétrica no espaço de um objeto, mas outras características que também que a compõem e a diferenciam de outros dentro do universo total e dentro do seu próprio gênero, né? A referência ela sempre é alguma forma do mundo concreto, né? Pois precisa haver uma comunicabilidade entre o espectador e o artista, mas porém essa forma concreta não precisa, como pode dizer, existir de fato, ser algo tátil no mundo, né? Pode ser um aglomerado de um conjunto de outras formas que se abstraem, que se retiram aspectos dela e unem em algo, talvez para uma comunicação nova ou para algo ainda mais abrangente. Então, a finalidade da produção artística é sempre algo muito confuso se elaborar sobre, pois geralmente as pessoas se confundem entre as diversas possíveis causas, né? Qual causa que tem sendo justificar pela causa aquilo, mas independente da causa, da finalidade que levou aquilo a acontecer, o principal que está em todas, ou até que pode ser dito que é a finalidade última de uma obra de arte, é essa elaboração da forma. Então, desse modo, a finalidade exterior de uma obra de arte não é necessariamente o seu ponto de enfoque ou o ponto de análise principal que a gente pode tomar para apreciar ou até mesmo para estudá-la, né? Já que se ela é uma elaboração de forma para um conteúdo estético, ela não é uma afirmação de conteúdo moral, né? Então, assim, por mais que ela possua um conteúdo moral, você pode separar dela. Mas, assim, se a apreciação de uma obra de arte não pode ser separada de uma adesão a algum conteúdo moral, então é difícil você dizer que aquilo é arte ou que é puramente arte, né? Então, assim, se essa obra ela é totalmente subordinada a algum valor moral e não a um conteúdo estético, tem uma subordinação reversa das coisas, né? Então, não dá para dizer que é uma obra de arte, e se você não quiser entrar nessa confusão, pelo menos não é o que eu quero ensinar, não é o que eu estudo. Então, a forma da obra de arte, ela distingue de tudo mais que existe no universo, né? Pois se tem algo em que a separação entre a forma e o seu conteúdo moral não é possível, então não é mais da mesma coisa que nós estamos falando, né? E eu estou esclarecendo isso não porque eu desprezo esses outros empregos estéticos em outras áreas como produção, né? Mas porque não é a minha intenção mesmo, né? A gente tem, por exemplo, o design ou a publicidade, né? Que eles também usam sim valores estéticos, eles estudam muitos valores estéticos, mas o seu emprego não é por fins estéticos necessariamente, né? Não, em geral, né? Por definição não é para valores estéticos, mas eles usam também outros conteúdos fora da estética, ou pelo menos no foco principal da estética visual, para outro, né? Para uma comunicação, seja pela notoriedade, pela retórica, né? Ou pela memória ou outros sentimentos que podem trazer a pessoa a se sentir atraída por aquilo que não são os próprios valores estéticos da obra. E isso não é a minha intenção, né, não por presunção, por purismo, mas é porque eu não, pelo menos agora, eu não vejo como que se eu quero estudar, não tem por que eu diminuir o enfoque estético de uma produção, de uma obra, por outras coisas de conteúdo moral que não vão levar à produção artística. Então, se o seu foco agora é estudar o melhor possível o desenho artístico, então não há por que você se perder nesse tipo de coisa. Embora, lógico, se essa é a sua intenção primeira e você está querendo estudar isso para melhorar isso, então, né, você que sabe, mas você vai ter que, né, aprender a manejar isso direito e não vai ser o meu enfoque nesse começo. E não só nesse começo, mas talvez nunca, né? Então, a partir da disciplina artística específica, né, a sua área, como a escultura, o cinema, a literatura ou o desenho, a gente pode observar, pelas suas limitações, um método com o qual ele se comunica ao espectador e ao que ele se refere, e aí existe essa área de transição entre o referente, o artista e o espectador.
Então, assim, é necessário que, se o referente é diferente do artista e também da produção artística, tem que ter uma adaptação nisso, né? Se eu quero retratar um homem, eu não vou fazer ele de fósforo, enxofre, aminoácidos e proteínas, né? Mas eu vou utilizar outras coisas para construir esse homem, essa forma de homem que eu quero representar. Seja carvão, pigmentos, papel, argila ou até uma outra pessoa fingindo ser um homem, né? Justamente isso é o papel da arte cênica. Já que isso é universal na produção artística, o que se dá? O que acontece nesse observar o referente e ter uma produção artística, né? Nesse meio termo, precisa haver uma apreensão da forma, né? Você percebe a forma, ou pelo menos algo da forma, e você retira, né? Você não subtrai, você abstrai a sua forma e você representa, e você usa outros meios para comunicar essa forma, né? Isso, como eu disse antes, vai ser referente ao tipo, à disciplina da qual você está usando, né? E das suas intenções, mas isso vai ser universal. Então, tendo visto essa capacidade de abstrair a forma de algo, nós podemos, somente por esse conjunto de abstrações, né, conseguirmos outras formas que não existem realmente no mundo concreto, né? Se eu imagino um triângulo vermelho, pode ser que nunca no universo existiu algo perfeitamente triângulo e absolutamente vermelho, mas por eu ter essa capacidade de conseguir imaginar vermelho, linhas geométricas dos seus ângulos, posso conceber um triângulo vermelho. Isso se dá também de formas mais, né, infinitamente mais complexas. Então, com essa capacidade de retirar formas para criar coisas infinitamente complexas, é como a gente pode conceber coisas como o hecatonquiro, né, que algo que nunca existiu no mundo concreto, eu espero que não, que, né, ele nunca devastou a Grécia, mas nós sabemos dessa criatura porque os gregos conseguiam imaginar. É possível imaginar uma maçaroca de 100 mãos e 50 cabeças, né? Justamente porque é possível imaginar mãos e cabeças e unir isso para numa forma mais abrangente que diz respeito a uma monstruosidade, a uma calamidade, né? Que reflete alguma intencionalidade na produção humana, como um monstro terrível, né? Considerando então esses vários passos, né, que se tomam, e até não se perdendo nos passos, mas observando o que há neles, a gente pode perceber diversas camadas da produção artística. Tem a matéria perceptível, né, que é o que se apresenta a nós, né, o primeiro passo entre o espectador e a obra. Depois tem uma camada verbal, que é referente à realidade, né, algo que, a partir do momento que você vê, né, a forma, você pensar, isso aqui é uma pessoa, isso aqui é uma vaca, isso aqui é uma bandeira. Tem essa camada verbal de compreensão que se toma, né? E, né, a partir disso você também vai ser percebido o mundo, né, o mundo dos objetos que habitam aquela obra, né, e a partir desse mundo também se pode perceber a concepção geral de mundo do artista, né? Então, assim, nesse meio termo, você pode perceber assim que há uma alusão ao mundo imaginário, à percepção do próprio artista, né? Então, de alguma maneira, por mais que a personalidade do artista, ela não vai dizer que ela vai ditar a obra ou ela é uma finalidade da obra, mas ela vai ser sim a parte do meio material, né? Porque o artista também é meio material da sua própria obra. Mas independente do material da obra, o conteúdo da forma aludida, ele não está, né, nesse conjunto de ideais e morais, mas ele está somente na própria forma das coisas, né? Então dá para se dizer assim que por mais que sejam fortes e presentes, o conjunto de ideais e da própria personalidade do artista não é a finalidade, não é o principal da obra de qualquer pessoa, né? É tão comum se associar características pitorescas, né, a diversos artistas, né? Muitos são pessoas muito peculiares, e é comum que se perca, né, que se vai muito tempo analisando esse tipo de coisa, enquanto se perde, né? E enquanto forma, o que é que se apresenta enquanto forma na obra dele, né? Então esse é o principal a ser visto, e não o meio, né? Você preocupar assim, querer explicar a obra, querer explicar o fim da obra pela personalidade do artista,
é como você tentar explicar o que há de tão bonito na obra pelo pincel, né? Então é o meio material, mas não é a forma fática que se apresenta ali. Então, dando todo o que, definindo o que é que nós queremos estudar aqui, falta, né, como eu disse, a parte pictórica e realista do desenho artístico. Eu fico muito grato pela recomendação desse livro do Heinrich Hölflin. Ele é, né, fundamental para esses estudos que eu estou tomando aqui, e ele elabora e esclarece esse enfoque pictórico do desenho em contraponto à percepção linear do desenho. A percepção linear, como dado por Heinrich Hölflin aqui, ela é uma percepção do desenho que subordina todo o aspecto da forma a um sistema tectônico e planimétrico que quer, né, ao se ver a forma, se quer estabelecer o caráter tátil dela. E, em contrapartida, o desenho pictórico é o que trata do caráter puramente visual, das impressões puramente visuais do desenho, né? E realista, pois ele usa desses aspectos pictóricos para representar, de fato, a percepção concreta das coisas. Esse caráter visual do desenho pictórico, ou puramente visual do desenho pictórico, ele busca, assim, ele caça, né, tudo de possível com tudo da forma para poder, talvez, fazer uma forma mais abrangente, uma forma que mais claramente ou exageradamente, né, expresse a própria impressão visual do desenho, né? Então, tendo isso como um enfoque, né, como uma espécie de vocação para o desenho, eu quero estudar, que eu quero melhorar, e eu vejo que há uma oportunidade para outras pessoas participarem disso. Eu percebo que quando eu estava começando a estudar desenho, né, quando eu estava aí no começo da minha adolescência, foi muito difícil, né, para mim. Eu acho que hoje está um pouco mais fácil, há um conteúdo maior para isso, mas mesmo assim eu vejo que eu quero ensinar, eu quero aprender as coisas que me fizeram muita falta nesse começo, né? E se você está ainda nessa fase, ou por mais que, assim, que às vezes você, alguma habilidade, algum caráter do desenho você avançou muito, mas outros ainda não, é uma oportunidade para você se fortalecer bem antes, né? Uma espécie de um prolegômeno para você poder continuar no desenho. Então, se essa é a sua intenção, pode até que não seja o desenho pictórico, o desenho realista pictórico, ou se você participa de outros meios de desenho, faz bem que você estude isso, né? Pois muitos desses valores estéticos são perfeitamente transmissíveis, e alguns, né, precisam de alguma adaptação para se transmitir a outras áreas, né? Mas se você tem o seu foco é design de personagens, muito do que vai ser utilizado aqui enquanto desenho de forma, interesse, né, a teoria de cor, vai ser fundamental para isso, né? E até para outras coisas um pouco mais distantes do desenho artístico, outro desenho artístico pictórico, como, não sei, o design de moda, a decoração, esse tipo de coisas, ou até design gráfico, né, coisas assim. Então, se esse é o interesse, né, continue acompanhando ao longo desses próximos meses eu estarei publicando o que for possível, né, desses estudos que eu já tomei. As próximas aulas serão, se não em sua totalidade, práticas, porque, né, essa base que eu queria, essa base mais descritiva, né, mais assim textual, eu dou aqui no começo para ter uma fundação concreta antes da parte prática. Então, continue acompanhando se você tem interesse, e até a próxima.